Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile mais uma vez com vocês, mais uma vez trazendo informações importantes, aquele cronograma das universidades, muita gente pedindo aqui, então a gente vai tentando responder e vai vendo assim, olha, eu vou anotando os pedidos, é que nem no restaurante, você vai anotando os pedidos e vai tentando colocar de acordo com, claro, as universidades. Tem universidade, por exemplo, que não disponibiliza nada, então daqui a pouco ela está soltando uma lista, mas ela não colocou calendário nenhum. Outras universidades, por exemplo, colocam calendário, colocam início de aula e etc. Então tem muita coisa para a gente observar aqui e eu estou atualizando constantemente o processo. Ontem, por exemplo, eu coloquei em primeira mão a saída, né, a lista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, o especial FRJ. Quem não viu, pode dar uma olhada aí, que tem 1.300 vagas para a segunda chamada. Imagina isso. Chamada regular, você tem lá 5.000 vagas. Na segunda chamada, na chamada na lista de espera, já tem 1.300. Que isso, cara? Muita gente mesmo. Então a gente está acompanhando isso tudo. Daqui a pouco a gente já vai colocar um edital também da USP, que mudou um pouquinho as suas datas. A gente vai chamar a atenção de vocês. Então, tudo isso é importante para que você se mantenha informado. Mas a gente vai ter aula do Enem, a gente vai ter dicas para o Enem, questões, ProUni, FIES, o SISU 2, Enseja, muita coisa legal, muita coisa para você que vai continuar fazendo vestibular e muita coisa para você que está nessa lista de espera. Tá bom, galera? Bom, primeiro eu peço sempre então a vocês que aproveita aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, dê lá o joinha pra gente, dá essa moral. Vamos chegar aos 15 mil, daqui a pouco a gente está chegando, preciso somente de vocês, daqui a pouco a gente vai chegar a 100. Se Deus quiser, e se depender de vocês, vamos chegar a 100 sim. Mas primeiro a gente tem que chegar a 15, tá bom? Então, vocês sabem que eu gosto de fazer. A minha arte tá aí para vocês. O calendário, assim, as datas e chamadas das universidades. Só ajeitar aqui para a gente voltar. Bom, olha só que interessante. Primeiro o seguinte, coloquei as universidades que foram, né, umas que a gente conseguiu achar alguns calendários e foram muitos pedidos aqui que eu fui tentando atender. Estou fazendo a lista aqui dos pedidos. Eu sei que tem muita gente pedindo Alagoas, muita gente pedindo Sergipe, muita gente pedindo Federal de Minas Gerais, mas quando essas universidades soltarem os seus calendários, os seus cronogramas, a gente vai certamente colocar aqui. Universidade Federal de Ouro Preto já fez a sua chamada ontem e já tem um link aqui na descrição, tá? Não só o link daqui da descrição, mas a Universidade do Espírito Santo também, o link na descrição é importantíssimo, depois eu vou falar sobre ela. Segunda chamada vai ser logo agora, né? Dia 30, eu digo segunda chamada da lista de espera, tá? Depois dia 5, depois dia 10. Lembrando o seguinte, manifestação de interesse dia 24 de maio. Atenção total, mas atenção total mesmo, para que você entenda, né, que nesse momento, quando você tem uma chamada muito próxima da outra, é uma análise rápida da documentação. Então é importante que você se mantenha informado sobre essas datas, essas listas de chamadas, porque tem muita gente que vai mandar a documentação errada e depois vai abrir essa vaga novamente. Por isso a manifestação de interesse por vaga no dia 24. Não se esqueça disso, isso é muito importante. Tá? Tem gente, vou dar um exemplo de um grupo que a gente faz aqui de PCDs. O cara me mostrou uma chamada no número 500 e lá vai fumaça. E tinham 5 vagas somente. Por quê? Foi eliminando, a gente não entrou na lista, daqui a pouco chamou o cara. Isso acontece, hein, galera? Muito importante isso. O FESA, muita gente colocando, Universidade Federal do Semiárido, lá no Rio Grande do Norte, segunda chamada dia 3, dia 7 de maio, terceira chamada dia 6 de agosto e quarta chamada 21 e 22 de setembro, 21 a 23 de setembro. Aí você fala assim, mas por que essas datas tão longínquas, Roberto? Se eu não me engano, dia 19 de julho começam as aulas lá na Unifesa de forma remota. Então a galera da Unifesa que está aqui acompanhando o canal, pode espalhar para a galera. Olha, vai no professor Roberto que, poxa, lá ele tem informações importantes. A aula começa dia 19 de julho, tá? Como eu falei, remota. Então por isso assim, você tem uma chamada, analisar a documentação, todo o processo. Depois de agosto, novamente uma outra chamada, depois em setembro uma outra chamada. Aí você fala assim para mim, por que isso? Muitas vezes análise de documentação, ver quem realmente vai comparecer à aula, quem vai estar lá, né, participando, são outros elementos que eu acho que são importantíssimos. E a gente não pode deixar isso de lado. Mas Roberto, eu estou na lista de espera e vou participar da SISU 2? Sim, vai sim. Porque algumas dessas universidades não participam do SISU 2. Tá? Então é importante também você analisar isso.
Universidade Federal do Espírito Santo, segunda chamada, a primeira lista de espera, dia 11 a 14 de maio. Considerando o seguinte, ele já publicou o edital de vagas, ou seja, ele mostrou assim quantos candidatos tinham, quantos tinham na lista de espera e quantos foram aprovados. Então, assim, às vezes, você vai achar nessa lista, que eu vou colocar o link na descrição aqui, também a quantidade de vagas que você vai ter na Universidade Federal do Espírito Santo. Também muito importante para vocês. Assim, não tem jeito. Ali você vai ver o seguinte, olha, eu tenho ampla concorrência, 5 vagas que eles vão chamar. Eu sou o 5º, pô, legal, tô dentro da vaga. Não, eu sou o 20º, então vamos esperar outra chamada, beleza? O Instituto Federal do Ceará, que muita gente pediu aqui, o pessoal do Ceará, né? Segunda chamada, assim, aspas, lista de espera, pré-matrícula, 3 a 7 de maio, da mesma forma, tá? Da mesma forma. Início da chamada 19 de maio até agosto. Por quê? Diferentemente dos outros, o Instituto Federal do Ceará vai fazer chamadas de acordo com os seus polos. Os polos têm datas diferentes, então é importante você que fez matrícula em polos diferentes, consequentemente, ali você vai ter suas datas específicas, que começam no dia 19 de maio e vão até agosto. Então é importantíssimo isso também. Na verdade, galera, a ideia aqui da gente sempre é trazer informações importantes para vocês. Quem está aqui, quem está ali, o máximo que a gente puder trazer de informação é importante, porque senão você fica de fora. E muita gente perde a vaga porque não conseguiu fazer a matrícula, não foi chamado, não viu o e-mail, não viu nada disso. Então, atenção total para isso. E é claro, galera, sempre aqui com vocês, sempre tentando trazer o máximo de informações possíveis. Desde já agradeço, é óbvio, né? A participação, o carinho de vocês, a inscrição de vocês, que eu sempre peço. Só clicar ali, só se inscrever no canal para a gente dar essa moral para a gente. Vamos chegar aos 15 mil. Daqui a pouco a gente está lá, daqui a pouco a gente vai para 20, 25, 30. E se Deus quiser, a gente vai chegar aos 100 mil. Com muito trabalho, com muito esforço aqui para tentar trazer tudo de bom para vocês. E aí, como eu falei, a gente tem muito mais coisa. A gente tem Enem, dicas do Enem, correção por habilidade, Enseja, tem muita coisa legal. FIES, ProUni e entre outras coisas. Galera, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.